Bom dia, pessoal. Hoje a gente continua vendo o capítulo de aves e mamíferos, certo? O capítulo 8 do livro didático de vocês. E hoje a gente vai falar sobre mamíferos, certo? Bora lá. Bom, quanto aos exemplos de mamíferos, nós temos gato, cachorro, cavalo, vaca, macaco, ser humano. Tudo são exemplos de mamíferos, certo? E os mamíferos possuem algumas características que os distinguem dos outros vertebrados. Entre essas características nós podemos citar pelos na superfície do corpo, certo? E glândulas mamárias. Então, todo mamífero apresenta pelos na superfície do seu corpo e apresenta glândulas mamárias, certo? Após o nascimento dos filhotes, eles são nutridos pelo leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe, certo? Então, todo mamífero, ele apresenta glândulas mamárias e apresentam pelo na superfície do corpo, certo? Todo mamífero também respira por pulmões, certo? E os filhotes se desenvolvem dentro do útero materno, certo? E se alimentam do leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe, certo? Então, se eu perguntar para vocês quais as características que distinguem um mamífero de outros vertebrados, vocês vão responder que todo mamífero apresenta pelo na superfície do corpo e todo mamífero ele apresenta glândulas mamárias, certo? Aí aqui eu estou mostrando para vocês alguns exemplos de mamíferos, certo? Quanto à locomoção, os mamíferos eles podem apresentar uma diversidade de modos de locomoção, certo? Essa locomoção ela pode ser caminhando, como ocorre com nós seres humanos. Ela pode ser voando, como ocorre com os morcegos, certo? Ela pode ser saltando, como ocorre com os coelhos e cangurus. E ela pode ser ainda nadando, como ocorre com as baleias e os golfinhos, certo? Então, os mamíferos eles vão apresentar aí essa diversidade de modos de locomoção, certo? Quanto à reprodução, todo mamífero tem fertilização interna, certo? Os espermatozoides são depositados no interior da mãe, certo? Em certos casos, na maioria dos casos, aliás, o embrião se desenvolve dentro do útero materno, envolvido por uma bolsa chamada de placenta, certo? A placenta ela é formada por células maternas e células do embrião, certo? E como é que ocorre a nutrição nesse caso? Bom, nesse caso o embrião se nutre dos nutrientes fornecidos pelo sangue materno. Como é que ocorre? Os nutrientes que estão presentes no sangue materno, eles passam para a placenta, certo? Que é um órgão bastante vascularizado, ou seja, com bastante vasos sanguíneos, certo? Da placenta, os nutrientes seguem pelo cordão umbilical até o embrião, ou seja, o cordão umbilical ele está conectado à placenta e está conectado também ao embrião, então os nutrientes passam do sangue materno para a placenta e da placenta para o embrião através do cordão umbilical, certo? Com o gás oxigênio ocorre o mesmo, ele passa do sangue materno para a placenta e é levado até o embrião através do cordão umbilical, certo? O gás carbônico faz o caminho inverso, ou seja, passa do embrião para a placenta através do cordão umbilical e da placenta passa para o sangue materno, onde é eliminado pela mãe, certo? Então, nós temos aí essa forma do embrião ele se nutrir, certo? Então, os mamíferos que apresentam placenta, eles são chamados de mamíferos placentários, certo? Existem outros tipos de mamíferos, como os marsupiais, certo? No caso dos marsupiais, os espermatozoides também são depositados no interior da mãe, certo? Só que o embrião ele não completa seu desenvolvimento no útero materno.
ele nasce prematuramente e se arrasta até uma bolsa que é presente no abdômen da mãe. A bolsa é chamada de marsúpio, certo? Então ele se arrasta até esse marsúpio, entra no marsúpio e lá completa seu desenvolvimento se nutrindo do leite materno que ele suga das glândulas mamárias da mãe, certo? Então, no caso dos mamíferos marsupiais, eles não vão apresentar placenta e vão completar seu desenvolvimento dentro do marsúpio, sugando o leite das glândulas mamárias da mãe, certo? Diferentemente dos mamíferos placentários. Então, esses mamíferos que não completam seu desenvolvimento no útero, então eles são chamados de marsupiais, certo? Existem ainda outros mamíferos que são classificados como monotremados, certo? No caso desses mamíferos, eles colocam ovos no ambiente, certo? Esses mamíferos, os monotremados, eles são representados pelo ornitorrinco e pela equidna, certo? No caso do ornitorrinco, ele apresenta um bico e apresenta pelo no corpo e apresenta glândulas mamárias. Claro, se ele é um mamífero, ele tem que apresentar pelos e glândulas mamárias, pois pelos e glândulas mamárias é uma característica de todos os mamíferos, certo? Então, como todos os mamíferos, os ornitorrincos eles vão apresentar essas duas características, certo? Então, normalmente a fêmea do ornitorrinco ela coloca 2 ovos em um ninho, ela choca esses ovos até o filhote nascer. Após o nascimento, o filhote se alimenta lambendo o leite que escorre nas glândulas mamárias da mãe, certo? Então, aqui nessa imagem, como exemplo de mamíferos placentários, nós temos uma fêmea de gnu, certo? E como mamíferos marsupiais, nós temos uma fêmea de canguru, e na imagem mais à direita nós temos um gambá. E como exemplo de mamíferos monotremados, ou seja, mamíferos que colocam ovos, nós temos aqui um ornitorrinco, certo? Bom, quanto ao controle da temperatura corporal, como eu falei para vocês, aves e mamíferos são classificados como homeotérmicos, certo? E o restante dos animais são classificados como heterotérmicos, certo? Então, como é que isso funciona? Os animais homeotérmicos, que também podem ser chamados de endotérmicos, eles têm a capacidade de manter sua temperatura constante, certo? E como é que eles mantêm essa temperatura constante? Parte do alimento que eles consomem, ele é destinado a essa função, ou seja, a função de manter a temperatura constante. Ou seja, animais homeotérmicos ou endotérmicos são representados por aves e mamíferos e eles têm a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. E para manter a temperatura do seu corpo constante, eles destinam parte dos nutrientes ingeridos para essa finalidade, ou seja, parte dos nutrientes são destinadas a manter a temperatura do corpo do animal constante. Quanto às vantagens e desvantagens de ser um animal homeotérmico ou endotérmico, que é a mesma coisa, certo? As vantagens é que, como ele mantém a sua temperatura constante, ele pode viver em ambientes bastante frios, como as geleiras do Polo Norte, certo? Então, se ele tem a capacidade de manter a sua temperatura constante, porque ele destina parte dos alimentos ingeridos para essa finalidade, certo? Então, ele pode viver em ambientes muito frios, como as geleiras, que mesmo assim ele vai conseguir manter sua temperatura constante, ou seja, não vai sofrer muito com a mudança de clima, certo? Mesmo o ambiente sendo muito gelado, ele não vai interferir muito na temperatura do corpo do animal, porque ele destina parte dos seus nutrientes para manter a temperatura do corpo constante. E qual a vantagem de ser um animal endotérmico? Bom,
Um animal endotérmico, já que ele destina parte dos nutrientes para manter a temperatura do corpo constante, então eles precisam viver em um ambiente em que os nutrientes sejam relativamente abundantes, certo? Por quê? Porque se não tem nutrientes abundantes, então ele não vai ter condições de destinar nutrientes para manter a temperatura do corpo constante, certo? Então tem aí esse problema, que para um animal homeotérmico viver em um ambiente, esse ambiente precisa de ter uma quantidade de nutrientes relativamente alta, certo? Para poder esse animal ele capturar suas presas e ter nutrientes para manter suas outras funções vitais e também a temperatura do corpo constante, porque se faltam nutrientes, então ele não vai ter como manter a temperatura do corpo constante, certo? Já esses animais, como eu já falei, são as aves e os mamíferos. Os outros animais, ou seja, peixes, anfíbios e répteis e todos os invertebrados, eles são ditos animais heterotérmicos, exotérmicos ou psilotérmicos, certo? Por quê? Porque esses animais eles não têm a capacidade de controlar a temperatura do seu corpo. Ou seja, se o dia está muito frio, então a temperatura desses animais cai. Se o dia está muito quente, então a temperatura deles aumenta, certo? Ou seja, a temperatura do corpo deles depende de o dia estar quente ou frio, depende de uma fonte externa, certo? Então eles não têm a capacidade de controlar a temperatura do seu corpo. Então, como é que um animal psilotérmico ou ectotérmico ele faz para controlar a temperatura do seu corpo? Bom, se o dia está muito frio, então ele procura se expor ao sol, certo? Para aumentar a sua temperatura, ou seja, aumentar a temperatura do seu corpo com a energia que vem da luz do sol, certo? Então, se o dia está muito quente, então esse animal ele procura ir para debaixo de uma pedra ou outra sombra qualquer para baixar a sua temperatura nesse ambiente onde não há sol, certo? Então, a temperatura do corpo dele é controlada dessa maneira. Quando o dia está frio, ele procura o sol. Quando o dia está quente, ele procura a sombra. Ou seja, ele não tem capacidade de regular a temperatura do seu corpo, certo? E quais as vantagens e desvantagens de ser um animal heterotérmico? Bom, a vantagem é que ele não precisa de muito alimento para se manter vivo, certo? Já que ele não destina parte dos nutrientes para manter a temperatura do corpo constante. Então, ele precisa de menos nutriente do que um animal homeotérmico, certo? A desvantagem é que ele não pode viver em ambientes nem muito frio, nem muito quente, certo? Porque ele não tem a capacidade de controlar sua temperatura, certo? Então, animais heterotérmicos, ele não vai poder viver nem em ambientes muito frios, nem em ambientes muito quentes, certo? Então, animais homeotérmicos, mais uma vez repito, são aves e mamíferos. Animais heterotérmicos, ectotérmicos ou psilotérmicos, pode ser chamado de qualquer um desses três nomes, são peixes, anfíbios, répteis e todos os invertebrados, certo? Então, noção da anatomia interna de um mamífero aquático aqui, um golfinho, certo? E noção da anatomia interna de um mamífero terrestre, aqui um chimpanzé, certo? Agora vamos para as questões. Aliás, primeiro as páginas que vocês vão ter que ler para essa aula, certo? E vocês vão ter que responder as questões 4 e 7 do livro didático e as questões 1, 2 e 3 do Mais Pike, que eu vou apresentar para vocês agora, certo? Questão 4. Neste capítulo, você teve a oportunidade de conhecer duas características que distinguem os mamíferos dos outros vertebrados. Quais são essas características? Bem facilzinho, pessoal, essa questão. Questão 7. O ornitorrinco é um mamífero um pouco diferente.
tem bico e reproduz-se por ovos. Cite duas características da espécie de ornitorrinco que fazem com que, apesar disso, eles sejam classificados como mamíferos, certo? Apesar dele botar ovos e ter bico, ele é classificado como mamífero. Por quê? Agora as questões do mais Pike. São seres que necessitam de fontes externas para conseguir manter sua temperatura. Isso quer dizer que eles precisam ficar expostos ao sol ou ficarem em algum local aquecido, como rochas. A definição refere-se aos animais, aí vocês vão dizer, certo? Questão 2. São animais que conseguem manter sua temperatura constante sem a necessidade de fontes externas, utilizando apenas seu metabolismo para produzir calor. A definição refere-se aos animais, aí vocês vão dizer a quais desses animais aqui a definição se refere, certo? Questão 3. Em relação aos animais ectotérmicos e endotérmicos, em relação aos animais ectotérmicos, os endotérmicos apresentam como vantagem a capacidade de colonização de ambientes frios. Em contrapartida, os animais ectotérmicos podem colonizar habitats que apresentam pouco recurso energético. Como exemplo de animais endotérmicos e ectotérmicos, respectivamente, podem ser citados. Aí vocês vão dizer qual dessas alternativas aqui, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima!